Show. Pessoal, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos novamente à nossa querida, maravilhosa matéria de teoria das estruturas. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina, lembrando que nós estamos ainda na unidade 1, que é uma unidade de introdução. Lá no Classroom, pessoal, é importante só mostrar para vocês algumas coisinhas importantes. Eu estou organizando a disciplina ali por unidades, tá? Exatamente conforme está a nossa ementa. E essas unidades aí vão ser à medida que a gente for, montando a disciplina, elas vão aparecer lá, unidade 0, os slides da unidade e as aulas enumeradas, tá bom? Eu estou deixando cada aula aí com a data e o número da aula. E ao final eu posto essa aula, tá? E aí na aula eu já estou descrevendo o que que a gente viu, tá? Então isso, caso você perca alguma das aulas, você sabe qual aula você perdeu, de qual dia e qual matéria, tá? Então para rever a aula vai ficar muito mais tranquilo. Então, unidade 0, aula 0 e os slides, né, da aula 0. Eu passei os slides? Ah, espera aí. Acho que tá aqui. Com os slides. Cadê? Está aqui os slides, beleza? Aula 1 também, já tá lá postada. Aqui acho que eu não identifiquei o conteúdo, né, mas tem que botar. E tá aqui os slides, tá bom? À medida que a gente for construindo, vão aparecendo. As atividades que eu for criando, eu vou criando dentro das unidades também, tá? Então isso aí vai facilitar bastante a gente, tá bom? Vocês vão poder clicar aí e acompanhar o que está sendo postado em cada unidade, tá bom? Gente, no finalzinho da aula passada de ontem, a gente finalizou neste slide, então a gente falou um pouquinho sobre a definição, né, dos tipos aí de estruturas que a gente vai estar trabalhando. Vou só relembrar esse conceito final, porque é um conceito bem importante, né, estruturas isostáticas, iso é igual, estática é equilíbrio, né, então estruturas com a mesma quantidade de equilíbrios, né, entre aspas. Ele quer dizer o quê, né, que o número de reações aí de apoio vão ser iguais ao número de equações de equilíbrio, né? A gente não vai ter nenhuma defasagem em relação a isso. Já estruturas hiperestática, hiper é muito, né? Estática, muito equilíbrio. Então quer dizer o quê? Que a quantidade de números de reações de apoio, ela sempre vai ser superior à quantidade de equações de equilíbrio. Lembrando que a quantidade de equações de equilíbrio é aquela, né? Somatório de forças igual a zero, somatório de momentos igual a zero. Força se a gente estiver falando em problemas 2D, tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Ou horizontal, vertical, tanto faz. E hipoestática, hipo é menos, né? Estática menos equilíbrio. Né? Então são estruturas aí que a quantidade de vínculos, né? Reações de apoio, é inferior à quantidade de equações de equilíbrio. Tudo bem? Essas estruturas aqui, elas são impossíveis de serem construídas. Se você tentar botar de pé uma estrutura hipoestática, ela literalmente vai ao chão. Porque a estrutura não consegue ter vinculações o suficientes para ela conseguir equilibrar as forças em cima dela, tudo bem? Basicamente isso. Aqui nessa matéria a gente não vai trabalhar com estruturas hipoestáticas e na sua vida também você não vai encontrar esse tipo de situação, né? Isso aqui é um contexto que a gente utiliza dentro da análise para determinar aí, estruturas. Você viu que vai ter menos reação do que forças aí atuantes, obviamente a gente não tem como calcular essa estrutura, ok? Nessa disciplina, pessoal, diferente da isostática, que foi a matéria do semestre passado, a gente vai focar aí majoritariamente em estruturas hiperestáticas. Né? Exatamente como eu falei lá na nossa aula 0, a gente vai ver aí basicamente dois grandes métodos para determinação, das estruturas hiperestáticas. E quando eu falo determinação, pessoal, é basicamente você conseguir determinar tanto as forças de reação, as reações de apoio, quanto os esforços internos, que é o que a gente vai estar falando na nossa aulinha de hoje. Tudo bem? Professor, qual que é a diferença, assim, entre estruturas hiperestáticas e estruturas hipoestáticas? Pessoal, estruturas isostáticas, né? Eu acho que eu falei errado, né? Estruturas isostáticas apenas, elas vão ter a mesma quantidade de equações de equilíbrio para forças, né? Isso quer dizer o quê, né? Essa estrutura, ela é uma estrutura que ela tende a ser mais flexível, né? Ela geralmente não é uma estrutura travada, que nem a gente chama. Exemplo aqui muito claro. Quando você pega uma viga isostática, né, uma viga simples, aí, biapoiada, que nem a gente está acostumado a trabalhar, vamos supor que esse daqui é um apoio de segundo gênero, e aqui é um apoio de primeiro gênero. Aqui eu vou adicionar uma força em cima dela, P. Quando eu faço isso, eu adiciono essa carga, né, essa viga que naturalmente irá se deformar, né,
E esse apoio aqui da direita, obviamente uma deformação exagerada, ele vai se deslocar aí para a esquerda, né? Isso aí é uma coisa básica, né? Então perceba que essa estrutura aqui que a gente está representando, ela não é rígida, ela não é fixa aqui. E por causa disso, essa habilitação no movimento, ela vai trazer alguns benefícios. Tudo bem que eu vou mencionar com vocês agora. Agora, né, se a gente tem uma estrutura que ela é completamente hiperestática, vamos pegar aí uma viga também biapoiada, só que com 2 apoios de segundo gênero. Se eu aplicar uma carga aqui P também, com as mesmas propriedades aí, a minha viga também vai tender a se deformar, essa deformação vai ser um pouquinho menor do que a outra viga, e esse apoio aqui, ele vai estar, esse aqui não é fixo, né? Esse apoio aqui vai estar completamente fixo, né? Então ele não vai ter a habilidade de se deformar, né? Isso aqui não vai existir. E por causa disso, pessoal, a gente vai ter algumas diferenças, né? E algumas forças aí da natureza, ou até da propriedade do próprio material, para quem está pegando concreto comigo, vai perceber que isso daqui vai nos tornar estruturas mais rígidas, né? A rigidez aqui da estrutura é mais elevada. Enquanto que essa estrutura aqui vai ser uma estrutura mais flexível. Tudo bem? Isso vai trazer algumas coisas entre nós, né? Isso aqui é uma estrutura isostática, isso aqui é uma estrutura hiperestática. Tudo bem? O próximo slide agora, pessoal, é basicamente a comparação dessas duas tipos de estruturas. Esse slide grava, por favor, ele vai cair na prova de vocês, uma das questões aí vai cair nessa prova. E também, lá na sua terceira prova, é bom você relembrar desse slide aqui, porque ele vai ser relembrado lá na frente também. Ao longo do semestre, você vai ver que a gente vai conseguir determinar alguns desses efeitos aqui. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente precisa saber? Estrutura isostática, pelo fato delas serem muito mais flexíveis, os efeitos, né, de recalques de apoio, tá? Recalques de apoio, gente, são quando uma das fundações, ou mais de uma, né, ela afunda, tudo bem, no solo, o que a gente vai chamar de recalque. Por exemplo, outros tipos de problema que você encontra em obras, erros de montagem. Às vezes você vai instalar um pilar ali, ele sai 2 centímetros em relação ao eixo, tudo bem? Imperfeições geométricas, quando a sua peça, por exemplo, ela é fabricada e ela vem aí com pequenas imperfeições superficiais, às vezes de superfície, enfim, às vezes do eixo da própria peça, né? E o aumento de temperatura. Todas essas variações aqui que eu trouxe para vocês, elas vão aí, com certeza, impactar estruturas hiperestáticas. Por quê, professor? Como a gente falou no slide anterior, né? Estruturas hiperestáticas são muito mais rígidas. Então, se um dos apoios recalca, ele puxa o restante da estrutura. O erro de montagem e as imperfeições geométricas da mesma forma. São estruturas que são muito rígidas, então a acomodação que a estrutura vai sofrer aí com o tempo pode causar danos, né? Ou pode causar um aumento aí no estado de tensão da peça. E o aumento de temperatura, ele é um dos problemas mais agravantes aí, como a estrutura é completamente fixa, né, rígida, se você aumenta a temperatura aí da peça, ela tende a se dilatar. E como a restrição, né, do movimento dela está impedido, né, você tem um impedimento aí da expansão da peça, a peça acaba absorvendo aí esse esforço interno. Isso aqui são exemplos que a gente vai aprender a resolver nessa disciplina. E contrariamente, né, estruturas isostáticas, como elas são flexíveis, né, tranquilas, elas conseguem absorver qualquer um desses problemas, qualquer uma dessas variáveis aqui, sem problemas, pessoal. Eu vou desenhar algumas coisas para vocês. Mas, para concluir então, né, são estruturas menos flexíveis, pelo fato de vocês terem maiores reações de apoio, mais reações de apoio, né? E a perda também, né, uma coisa interessante que a gente precisa falar que os livros às vezes não falam, né? As estruturas hiperestáticas, pelo fato delas terem mais apoios, se porventura elas perderem um dos apoios, você não necessariamente vai causar uma instabilidade, né, na sua peça ou uma instabilidade na edificação. Ao passo que as estruturas isostáticas, elas são estruturas mais flexíveis, e elas vão ter menos reações de apoio. Tudo bem? E aí, por causa disso, se você perder apenas uma reação de apoio, a sua estrutura sai de um sistema isostático e passa para o sistema o quê? Hipoestático. Né? Então, a perda aí de um sistema desse é complicadíssimo.
Professor, dá um exemplo aí de estrutura isostática, né, que parece que a gente não vê muito, né. Gente, o próprio tabuleiro da ponte JK, ele é um tabuleiro isostático. Ué, professor, isso é sério? Isso é sério, gente. Olha que interessante. A ponte, né? Eu não sei quem já passou aí na ponte nos últimos 10 anos, mas percebeu que um dos tabuleiros, ele tem é como se fosse uma rótula aqui gigantesca, né? Na verdade, isso aqui é um apoio de segundo gênero. Uma rótula grande. E aqui também. Né? E aqui era a pista, né? E aí o arco vinha por aqui. Ele vem por aqui, mais ou menos. Tudo bem? Então, essa parte aqui, pessoal, do tabuleiro, os carros quando passavam aqui antigamente, vibrava, tá bom? Por causa dessa peça. Eu vou ver se eu consigo mostrar uma foto aqui para vocês. Mas exatamente, o tabuleiro da ponte é um tabuleiro muito, muito grande. Se você tem um tabuleiro ali, ele tem 20 metros, 30 metros de vão, né? Então, se fosse uma estrutura hiperestática e você tivesse aumento aí da temperatura por sol, enfim, qualquer coisa do tipo, ela tenderia a se dilatar muito, né? E se ela não tivesse flexibilidade para se locomover, né, se deslocar, ela absorveria aí muito esforço, né, principal. Tudo bem? Então isso é uma coisa bem, bem, bem interessante da ponte. Deixa eu ver se eu consigo ver a junta dela aqui. Aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui é uma imensa rótula, né, que a gente não observa, mas ela tá lá. Aqui, ó. As rótulas aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui vai ser quando a gente fala rótula, tá, pessoal? É como se fosse a viga da ponte é um grande tabuleiro de viga Gerber, tá? São peças aí que são basicamente encaixadas, né? E essas borrachas que tem aqui, ó, que a gente vai chamar de prime, né? Se você pegar aqui bem, bem, bem próximo a essa rótula aqui e ampliar ela, você vai ver que você vai ter um encaixe assim, ó, basicamente. Tudo bem? E aqui dentro, né, vai ter um prime grande, né, que é uma borracha muito espessa. Que aí quando você aplica carregamento aqui, ela se deforma bem, bem, bem pouquinho. E aqui em cima tem um pano, né, de borracha. Tudo bem para proteger essa parte aí da peça. Legal, né, pessoal? Interessante, né? Então a gente às vezes acha que estruturas isostáticas a gente só calcula aí, né, à mão, mas na verdade você tem muitas aplicações. Professor, onde é que tem outros exemplos aí de estruturas isostáticas, né, que a gente não vê? Em peças de concreto pré-moldado. Isso aí vai ter muito, né? Todas as peças de concreto pré-moldado, pessoal, todas elas são calculadas como sendo vigas isostáticas, né? Bem, bem interessante. Tanto é que é o sistema de concreto mais simples de calcular. Tudo é viga Gerber. Tudo, tudo, tudo. Tá bom? Interessante, né? Bem interessante. Ué, professor, então, tipo, estruturas de concreto pré-moldado, elas tendem a ser mais flexíveis? Tendem, tá bom? Quando a gente está fazendo aí análise global da edificação, estruturas pré-moldadas aí, elas vão vibrar um pouquinho mais, né? Elas vão se deformar um pouquinho mais. Mas como o concreto em si é um material bem pesado, que é o que a gente está vendo lá, matéria de concreto, o peso próprio dele é muito elevado, então as vibrações são relativamente baixas. Ok? Então, bem bacana mesmo. Beleza, pessoal? Então aqui está um exemplo claro que a gente vai calcular esse semestre. A viga da esquerda aí é uma viga, você vê aqui o primeiro apoio à esquerda é um apoio de primeiro gênero, e o apoio da direita aqui é um apoio de segundo gênero. Esse ρ aqui é o que a gente vai chamar de recalque, ou deslocamento prescrito. Se eu adiciono esse ρ aqui, a minha viga simplesmente desce, né? Ela não é amarrada aqui nem aqui, né? Esse apoio aqui da esquerda, ele é puxado um pouquinho, né? Então eu não altero aí o estado de tensão. Obviamente que esse ρ, pessoal, vocês vão ver aí durante as nossas aulas, ele é muito pequeno. Ele às vezes aí 2 centímetros, 1 centímetro, tá bom? Então ele é bem pequenininho. Que é o que geralmente as estruturas aí convencionais recalcam, ok? Ao passo que a estrutura aqui é da direita, é uma estrutura hiperestática. Tem um apoio aqui de primeiro gênero e um apoio aqui de terceiro gênero, né? Então, se esse apoio de terceiro gênero ele é deslocado, você vai ter sim um aumento aí na tensão. Isso aqui é o diagrama de momento fletor, ó, extra, que vem na peça. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Provavelmente essa foi a parte mais importante da aula, foi agora.
E isso daqui é uma das coisas bem importantes que a gente tem que separar aí um tipo de estrutura da outra, beleza? Avançando aqui, pessoal. Gente, essa parte aqui é também uma parte bem importante da aula de hoje, vão ser os fundamentos básicos aí do que a gente vai trabalhar com deformações, né? Nas, com as hipóteses da teoria das estruturas. Lá em isostática a gente já tinha comentado anteriormente, mas vou falar aqui, né? A teoria das estruturas ela vai se basear em princípios, tá? Simples. Esses princípios, gente, o primeiro deles é de conservação de energia. Tá? Então a gente vai assumir aí que a gente vai ter uma boa conservação de energia sendo transferida de um sistema para o outro, através de uma aplicação de carga ou uma deformação. E as deformações, pessoal, elas são muito, muito, muito pequenas, tá? Tanto é que a maioria de vocês nunca viu por exemplo, um prédio, se você olhar para o topo aí da sua sala onde você está, né? Do seu quarto, se você olhar, você não está vendo nenhuma deformação, né? Tipo, visível. Isso por quê, né? Porque as deformações são muito pequenas, né? Então, apesar do corpo estarem se deformando, para nós humanos, aí sim, as deformações elas são muito pequenas, são da ordem aí de milímetros, tá? Então as peças se deformam 3, 4 milímetros. Igual no slide da aula anterior, né, que eu mostrei aí para vocês a deformação de uma viga de aço e de concreto, né? Uma se deformou 2,3 milímetros e a outra deformou 1,35, né? Então são deformações bem, bem pequenas, tá bom? E isso, pessoal, essa condição, nossa, a gente vai assumir então que toda vez que a gente vai trabalhando com a deformações em estruturas, a gente vai assumir que basicamente a configuração deformada vai ser igual à configuração indeformada. A gente não vai perceber quase nenhuma diferença, né? Ou seja, o estado do corpo deformado não vai impactar o corpo, tá? A análise do corpo. E isso é diferente quando você está fazendo, por exemplo, a análise de um cabo, né? Um cabo, ele é muito diferente a análise que você faz no cabo em relação a uma viga. Porque o cabo, para ele entrar em equilíbrio, ele tem que se deformar. O que é diferente da viga, né? A viga, ela não necessariamente tem que estar se deformando para entrar em equilíbrio. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente realmente utiliza essas considerações de teoria em projetos. Tá bom? Eu trabalho com os meus projetos com essas teorias, né? Que é o que a gente vai chamar de efeitos de primeira ordem, que é só a primeira deformação aí. E os efeitos de segunda ordem, professor, que o senhor está falando aí, né, também. Gente, esses efeitos de segunda ordem, se você olhar aqui na imagem da direita, eles são ocasionados quando você tem a estrutura se deformando. Então, por exemplo, aqui você tem uma viga, né, isostática engastada, né, à esquerda. Você tem uma carga V vertical e uma carga H horizontal, né. À medida que eu empurro essa carga H aqui pela esquerda, né, minha estrutura se deforma um pouquinho. E a carga V aqui, quando eu aplico ela, ela também deforma um pouquinho. Só que o que acontece? Quando H empurra e ele se deforma, a estrutura fica mais suscetível a ser deformada. Então o V ele deforma e com a soma de H ela se deforma um pouquinho mais. Aí causa mais deformação. E ela se deforma mais. E esses efeitos incrementais que a gente chama efeitos de segunda ordem, né? Em projetos muito grandes, quando a gente tem que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa, a gente assume, né, esses efeitos. Mas para projetos aí pequenos, a gente praticamente desconsidera esses efeitos. Por quê? Porque as deformações são muito, muito, muito pequenas. Tudo bem? Um desses efeitos aqui de segunda ordem, pessoal, é que a gente vai estar trabalhando com não linearidades. Foi um conceito que eu falei com o pessoal no semestre passado. A gente acabou não trabalhando com ele durante o curso, tá? Mas ele é muito importante no conceito aí de estrutural. Existem dois tipos de não linearidades, tá? Existe a não linearidade física, que é quando o material ele está lá no regime elástico e ele supera esse regime elástico, ele vai entrar no regime plástico. Essa é a não linearidade física. E a não linearidade geométrica, ela é exatamente esses efeitos de segunda ordem. Quando a deformação da estrutura, ela vai impactar os seus esforços, né? Então a estrutura se deforma um pouquinho mais, com mais carga ela se deforma um pouquinho mais, e assim vai indo. Tudo bem? Aí estão alguns slides aí, e como eu falei, né, em projetos aí grandes, esses efeitos eles não podem ser desprezados, tá? Mas isso é um pouquinho mais para frente que vocês vão ver isso aí na parte de projetos, ok? Entrando ainda nas premissas básicas, né, pessoal? O sistema de força, né, ele vai ser um conjunto aí, basicamente, de todas as forças atuantes na edificação, sejam cargas concentradas, distribuídas, e incluindo peso próprio, e etc, né? E todas essas forças juntas, elas obviamente influenciam a resposta da estrutura.
você pega aí uma estrutura, uma viga, você carrega ela com uma carga pontual, ela vai ter uma resposta diferente do que se você estivesse aplicando uma carga uniformemente distribuída, por exemplo. Então, os tipos das forças vão estar impactando elas. Mais para frente a gente vai ver o sistema de forças, quais são os tipos de forças, quais são as considerações de cada um e etc. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Estou me sentindo aqui meio solitário falando. Tá tranquilo? Imagino que sim. Acho que sim. Tá bom. Tá de boa, professor. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, Vitor. Valeu, pessoal. Só para saber que eu não estou muito sozinho aqui. E aí, pessoal, a gente entra numa parte bem importante, chamada equilíbrio estático. Beleza, Matheus? Obrigado. Luiz também. O equilíbrio estático, pessoal, ele ocorre quando você tem um número suficiente de reações, né, para contrabalancear o sistema de forças atuantes. Então, você tem lá todas as forças em cima da edificação e você atinge o equilíbrio, né, quando você tem reações o suficiente. Na aula de concreto armado que eu estou vendo com o pessoal, um dos tipos de colapso, que a gente chama, que é o colapso da edificação, ela ocorre justamente quando as forças reativas, são aí as reações de apoio, elas não conseguem desenvolver a magnitude o suficiente para interromper as forças atuantes. Aí você tira o equilíbrio da estrutura, né? A estrutura pode entrar em movimentação. E aí isso é uma das formas que ocasiona o colapso, tá bom? Aqui, ó. Sempre para se atingir o equilíbrio estrutural, o somatório das forças atuantes tem que ser igual ao somatório das reações de apoio, né? Como eu mostrei para vocês lá no slide, comparando as condições de apoio da estrutura, o somatório de 10 aqui, né? Devido ao tipo de sistema geométrico, o somatório de todas as forças aqui tem que ser equivalentes, né? A essa força de 10. Já que o sistema da direita, também, né? Apenas essas reações aí horizontais e verticais, o somatório delas tem que ser equivalente a 10 também, né? Para a gente atingir aí o equilíbrio. Caso não atinja, né? Ou as forças atuantes superem, você tem um sistema aí que não está mais em equilíbrio. Caso isso aconteça, né? Essa falta de equilíbrio, ele pode ser desbalanceado também, né? E ele é um sinônimo de instabilidade. A instabilidade, pessoal, ela é tendência de movimentação, tá? Tudo aquilo que vai causar tendência de movimentação nos assusta, como engenheiros. Tudo bem? A gente quer que todas as nossas estruturas lá fiquem lá paradinhas, né? Sem problemas. Professor, por que movimento causa medo, né? Gente, por uma coisa muito simples, estruturas são muito pesadas. Então vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que você está num plano inclinado. Inclinação baixa, vamos dizer aí 2% de inclinação, tá bom? E o seu colega estacionou o fusquinha dele lá. Ali na frente do seu, né? O colega estacionou o fusquinha lá. E você tá aqui atrás do carro conversando, não, bababá, tá falando com o coleguinha, etc, né? Não, foi muito bem na prova do Yuri, ele tá falando, não, também, foi super bem, né? Você estudou, estudei e tal, etc. E pessoal, vamos supor que o freio de mão do carrinho do Fusca, ele quebre, por algum motivo, e o carro começa a descer bem devagarzinho. Aí tá aqui o professor Yuri e o irmão do professor Yuri, o Pedro, o professor Pedro. Os dois olham pro outro, ixi, o Fusquinha tá descendo, e os dois pegam e tentam parar, né? O Fusquinha ali. O peso do carro, gente, pesa em torno de 1 tonelada. 1.000 quilos, né? 1 tonelada força. Né? E o peso do Yuri e do Pedro, somados, né? Não supera 180 quilos, né? Ou seja, mesmo que o carro desça muito devagar, o Yuri e o Pedro não vão conseguir parar o carro. Vocês entendem isso? Né? Então, mesmo que a deformação, né, ocorra de uma forma bem lenta, pelo fato do sistema estar desequilibrado, a gente não tem forças, né, humanas que a gente consiga prender uma estrutura de entrar em de, de ficar desbalanceada. Tudo bem? O Professor, prédio é a mesma coisa. Oi. mas as forças pessoas aí não faz uma alavanca ajudando a segurar? Essa alavanca não ajuda a segurar? Então, a alavanca, ela aconteceria só se, por exemplo, se o Pedro e o Yuri, por exemplo, botassem uma haste aqui metálica, né? E empurrasse aqui em cima, por exemplo, né? Aí teria um braço de alavanca, mas só o Pedro e o Yuri aqui sozinho não conseguiria, né? Com a mãozinha lá, empurrar o carro não daria, entendeu? Então, para interromper isso aqui, precisaria ou de um outro carro, né? Para parar ele, né? Carro maior, por exemplo.
ou um cabo, né, para puxar ele aí em uma coisa que esteja presa, né. Então, toda vez que você tem a tendência de movimentação, isso é ruim para gente. No caso, um carro pesa 1.000 quilos, né, pessoal? Um prédio, vamos supor, uma casa média, pesa em torno de 100 toneladas. Professor, Oi. e como é que explica aqueles competidores sei lá, os caras que arrasta carro? Um carro que Uhum. pesa 2 toneladas, alguma coisa, o cara pesa 120 quilos, ele consegue arrastar o carro. Não, aí o carro tá parado, né? Não tá num plano inclinado, né? Ah, O carro tá num plano, ele tá num plano normal, né? E ele tá sem o freio de mão, né? E aí o cara pega e puxa o carro, né? Com o cabo lá, sim. né? Geralmente é assim. Aí tudo bem, né? Ele consegue só empurrar o carro ali um pouquinho. Eu mesmo empurro o carro da minha mãe, por exemplo. Mas se estivesse num plano inclinado e ele tivesse estar puxando, ele não conseguiria, não, né? É o princípio lá mecânico, né? Você tem lá as forças, né? Você tem a força normal atuando para baixo. Você teria uma força ali em direção ao plano e outra, né, perpendicular ali. Quando você faz aí a vetorização da força, né? Ou quando um cara só pega e consegue levantar o carro aqui, né? Isso aí são situações muito específicas e extraordinárias, tá, gente? Isso daqui só foi um exemplo, tá? Só para dizer como é que o desequilíbrio, né, pode ser fatal pra gente, tá bom? Beleza, Marcos? Então são situações bem, bem específicas. Inclusive, na aula passada de concreto, gente, a gente falou sobre o colapso. Vou mostrar aqui a foto. O colapso de um prédio em São Paulo, que vocês devem ter visto aí em grupo de WhatsApp recentemente, que é esse aqui. Professor, isso Hum, ocorreu com um amigo meu. O carro dele começou a descer da garagem e o portão dele estava fechado. Ele não conseguiu conter o carro e o carro esmagou ele. ele sobreviveu? Morreu. Ó, ixi, pra você ver, né? O Como é que carro isso é coisa esmagou ele no perigosa, né? portão. Você vê como é que são coisas perigosas, né? E olha que o carro, imagino que ele não deve ter percorrido uma distância muito grande, né? Garagem, geralmente, de casa é uma coisa não é muito grande, né? Você vê como é que peso é uma coisa importante, né? E justamente para levar esse gancho aí que o Marcos está falando, inclusive foi ele que sugeriu para a gente ver esse vídeo aqui ontem, mas isso aqui é um exemplo, né, de uma edificação que caiu. Então é uma edificação relativamente pequena, né, pessoal? Você tem uma edificação de aproximadamente 2 pavimentos, é uma edificação muito pequena, mas devido ao peso dela, ela não somente falha, como pega casa vizinha, ó, né? Então uma casa dessa, como eu falei, ela pesa em torno aí de 30, 40 toneladas, né? São 40 fusquinhas ali. É um peso muito pesado, né? E aí, quando colapsa, né, entra abaixo. Isso acontece por quê? Ali no caso, não é porque a reação, né, da força não conseguiu contrabalancear o sistema. Isso daqui vocês vão ver lá na matéria de concreto, foi uma falha ali de pilar, né, que causou uma ruptura frágil. Mas lá na frente vocês vão ver isso. Aqui a gente só está falando mesmo de sistema de forças, tá? Tudo bem? Bom, então para atingir esse equilíbrio, a gente sempre tem que respeitar aquelas 3, né, leis principais, né? Quais são, né? Somatório de momentos igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, somatório de forças horizontais igual a zero. E minimamente, né, para a gente atingir o equilíbrio, o somatório de forças reativas tem que ser exatamente igual ao somatório de forças atuantes na edificação. Tudo bem? Então, princípios bem tranquilos que a gente viu lá em isostática, é bom recordar aqui. Gente, esse é outro slide importante, vai cair, né, uma questãozinha dessa na provinha de vocês, se vocês puderem marcando aí os slides. Aqui tem os objetivos da análise estrutural. O que a gente pretende, né, durante essa disciplina que vocês vão ver comigo? Primeiro, a gente sempre vai determinar as reações de apoio, né? Então, os objetivos são determinar as reações de apoio, determinar os esforços internos das peças. Mas os esforços internos a gente já vai falar deles, né? Determinar os diagramas aí dos esforços internos e determinar os deslocamentos em pontos aí da estrutura, ou deslocamentos totais ou gerais, né? Gabriel fez uma pergunta, vai ser questão teórica, professor? Vai sim, Gabriel. Vão ser questõezinhas aí de múltipla escolha, tá bom? Eu não sei se você chegou a pegar minha matéria de isostática, mas a gente vai ter aí ao longo das semanas trabalhos, que a gente vai fazer um trabalho por semana, etc. Na nossa provinha a gente vai ter só questõezinhas teóricas.
Então, vocês vão fazendo todas as questões práticas comigo ao longo do semestre, chegar na prova, só questãozinha teórica, tá bom? Beleza, professor. Isostática eu Eu fiz com não... Isostática que você fez com quem, Gabriel? Perdão. a Rosana. Ah, Rosana, sim. Como é que era a prova dela, Gabriel? Tipo, vocês tinham que calcular alguma coisa? Eram entre 3, 4 questões é só de cálculo mesmo. Uhum. Ela passava uma ou outra, aí ela colocava, tipo, a mais, entendeu? Em vez de ser 4, eram 5 questões. Perfeito. Aqui nessa disciplina, como eu falei lá na nossa aula zero, como a gente vai fazer, né? Metade da sua menção vai ser dividida entre os trabalhos, que vão ser todos práticos. Então, cálculo, cálculo, cálculo. Vai chegar numa prova e a gente vai ter aí questões teóricas. Vai ter uma ou outra questão de cálculo, tá? Não vou mentir para vocês, mas vão ser questões de cálculos muito tranquilas, porque não dá tempo de fazer na prova tudo, tá bom? Beleza. Não dá pra gente, tipo, escrever, calcular 5 questões de cálculo inteiro em 2 horas, não tem como. Então vão ser questões, tipo, bem simples, tá bom? Eu vou fazendo com vocês, mas não se preocupem, tipo, não vou cobrar nada além do que vocês estão vendo durante as aulas. Isso tá gravado, pode ficar gravado, enfim, tá bom? Então, pessoal, essa questãozinha é bem importante, né? Os objetivos da análise estrutural: determinar reações de apoio, esforços internos, os diagramas dos esforços internos e os deslocamentos aí em alguns pontos da estrutura, tá? Lá no finalzinho de isostático, pessoal, vocês viram comigo a equação da linha elástica, né? Que é uma função que a gente consegue determinar o deslocamento em qualquer ponto da estrutura, né? Aquilo ali é um método analítico, só que aqui a gente vai desenvolver aí o método mais prático para conseguir determinar aí pontos localizados, tá bom? Os esforços solicitados internos, pessoal, como a gente já vem falando, né? São todas aquelas forças que estão atuando na estrutura e elas vão ser transferidas, né, por dentro das peças até atingir o final da estrutura, né? Essa força que ela é transferida internamente é o que a gente chama de esforço interno. Faz sentido? Então a gente abrevia ele como ESIS, né? Esforço solicitante interno. Quais são eles, né? A gente vai ter esforços normais. Esforços normais estão sempre atuando normal ao eixo da peça, então esforços de tração ou compressão. Você vai ter esforços cortantes, então eles vão estar atuando transversalmente ao eixo da peça, no sentido de cortar a peça ou cisalhar ela. Você vai ter aí esforços de flexão, causados quando uma peça vai tender a se flexionar, tá? São momentos fletores. E por último, momentos torsores, quando a tendência de rotação ela está perpendicular ao eixo da peça. Que tirou uma dúvida aqui, deixa eu ver. Professor, minha internet está caindo, então vou ver direitinho mais tarde, sem problema, tá? Pessoal, isso vale para todo mundo, né? Quem tiver dificuldade, não estiver acompanhando, enfim, quiser ver a aula em outro momento, eu já falei para vocês, podem ver. As gravações vão sempre estar disponibilizadas sem problema, ok? Tá bom, pessoal? Esses esforços aqui eu mostrei para vocês lá na matéria de isostática, né? Com desenhinho, né? Tem os slides, vocês têm os slides ainda, tem lá direitinho, qualquer dúvida vocês podem estar vendo lá. Mas aqui é só um briefing, né, pessoal? É só uma entrada, né? Aqui estão alguns exemplos dos esforços solicitantes internos, né? Em um pórtico. Como é que eles se desenvolvem na peça. Se você pega o pórtico aqui da esquerda e a gente traça uma linha de corte, né? Corta essa estrutura e separa em duas, lembrando que esse corte, tá, pessoal, não é um corte físico, não. Esse aqui é um corte que a gente utiliza imaginário para a gente observar como é que seriam esses esforços internos. E lembrando, sempre quando você corta a estrutura e você olha pelo lado esquerdo, ou você corta a estrutura e olha pelo lado direito, essas forças aí que você separou, elas são autoequilibrantes. Tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, Q1 aqui em cima, de baixo para cima, equilibra com Q1 aqui da direita, de cima para baixo. O esforço N1 aqui, ó, à esquerda, ele está saindo da direita para a esquerda, entrando na estrutura. O N1 da direita ali, ele está saindo, né, da esquerda para a direita. Eles são autoequilibrantes. E os momentos, né, o momento 1 aqui, à esquerda da peça está no sentido anti-horário, e o da direita aqui, ó, está no sentido horário. Tá, então esses esforços internos, eles são sempre autoequilibrantes, ou seja, o esforço interno vindo pela esquerda da estrutura, obviamente tem que ser igual ao vindo pela direita, né? Tanto é se você faz análise, né, que nem a gente fez em isostático de um lado ou para o outro, isso sempre vai se equilibrar, ou tanto faz, o resultado vai ser sempre o mesmo. Leonardo fez uma dúvida: professor, qual seria um exemplo real de uma carga uniformemente distribuída? Essa é uma dúvida muito boa. Por exemplo, uma parede de alvenaria. Tá bom, Leonardo? Vamos supor que você tem uma viga aqui de concreto, que está entre pilares aqui. Você tem um pilar,
E aqui você tem uma viga de concreto. Aí tá, vou tentar desenhar aqui bonitinho para você visualizar melhor, tá bom? Tá aqui a sua estrutura de concreto direitinho, tá? Então, um exemplo de carga uniforme distribuída seria botar uma fiada de alvenaria aqui, ó, uma parede, tá bom? Então tá aí os tijolos direitinho, tá? Ó, até que eu desenhei bem, pessoal. Tá bom, isso aqui seria um exemplo. Né? Como que a gente faria a simplificação desse modelo? Vou passar aqui, ó, linhas nos eixos dos pilares, né? No eixo das peças, ó. Aqui teria a nossa viga atuante. E aqui uma simplificação do modelo seria uma viga e uma carga uniformemente distribuída. Tudo bem? Então aqui seria o que, por exemplo? Que é uma carga de alvenaria. Professor, numa laje seria numa carga uniforme, uma carga uniforme. Ah, uma laje, por exemplo, vamos supor, o exemplo mais simples que eu tenho, vamos supor que a gente está fazendo uma piscina. Bem, você tem lá, eu queria preto, na verdade, eu não queria azul. Vamos supor que a gente esteja fazendo uma piscina. Uma piscina geralmente tem um formato aí de um retângulo, tá bom? Um exemplo de carga uniformemente distribuída seria, por exemplo, se eu quisesse calcular aí a laje de fundo da piscina. Tá bom? Ela tá ali a laje, que é uma laje de concreto, e aqui em cima teria a carga d'água, né? Então ela estaria atuando aí uniformemente em cima dessa laje, né? Então se você fosse ver a vista por cima, você teria aí várias cargas pontuais atuando em cima aí da sua laje. Então ela seria um peso aí uniformemente distribuído, tá bom? Um outro peso parecido é quando você tem uma laje de concreto e você tem aí cerâmica em cima dela. Então as cerâmicas aí elas também correspondem com um peso uniformemente distribuído. Beleza? Essa aula é legal porque a gente fica desenhando, né? Bem bacana. Tá bom, pessoal? Então aqui são exemplos claros dos esforços internos. Lembrando, né? Os esforços internos aí, eles são autoequilibrantes. Não faz diferença se você estiver fazendo análise da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu vou fazer já exemplos nessa aula de hoje para vocês recordarem um pouquinho sobre isostática, tá bom? E o que a gente geralmente faz, né? Quando a gente está fazendo análise de uma estrutura, a gente vai ter tanto o eixo global da estrutura quanto o eixo local das peças, né? E aí, quando você deforma uma estrutura globalmente falando, você pode ter tanto deslocamentos, né, verticais, quanto deslocamentos horizontais, ΔX e ΔY, quanto deslocamentos rotacionais, né, θi. Então, em cada nó da estrutura, geralmente, a gente avalia esses deslocamentos, tá? Na teoria, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, os deslocamentos lineares são ΔX e ΔY, eles sempre vão acontecer, né, em relação ao seu eixo local, e o eixo global, né? E os esforços de rotação no próprio ponto ali, no próprio nó, ou também chamado de rotação ou translação, são esforços aí, quer dizer, rotações internas da estrutura, tá bom? Professor, e como que a estrutura ela vai se deformar? Tipo assim, quais são as condições aí de apoio da estrutura, né? Isso é uma dúvida muito boa, né? Cada estrutura, pessoal, ela tem ligação entre ela. Então, você tem ligação viga-viga, você tem ligação viga-pilar, você tem ligação pilar-fundação. Tá? Todas essas condições de contato são condições idealizadas, exatamente como a gente tinha mencionado ali atrás. Então, isso aqui é um pouco mais fácil de enxergar. Por exemplo, rótulas, pessoal, em estruturas metálicas, exemplo, elas podem ser uma ligação parafusada, enquanto ligações aí rígidas são como se fossem ligações aí soldadas, né? Com várias chapas aí extras. Então essa ligação da esquerda ela é muito mais rígida do que a ligação aqui da direita, que é uma ligação muito menos rígida, uma ligação mais flexível. Tá? Então o tipo de flexibilização do fórtico vai estar relacionado com as condições aí de contato entre as peças. Tá? Se você pega aí uma estrutura de concreto armado, por exemplo, ela é uma estrutura homolítica, né? Então você não tem a distinção de uma peça com outra, né? O concreto tudo é concretado de uma forma mais conjunta, né? Então existe uma solidarização melhor. Agora, um exemplo de rótula em estruturas de concreto armado seria, como a gente já falou nessa aula, quando você tem uma viga Gerber aí, né? Ou um consolo, tá bom? Então você tem tanto a deformação local da peça, né? Quando a viga se deforma,
E a deformação global vai estar associada com os tipos de ligação entre as barras, ok? Tudo bem? Então isso aqui é bem importante. E quando a gente sai o plano, foge um pouquinho do plano 2D e a gente entra no plano 3D, a gente vai ter mais deslocamentos, né? Porque a gente está trabalhando aí com um eixo a mais. Então, anteriormente, se a gente tinha aí 3 graus de liberdade, a gente tinha 2 graus de liberdade por eixo, aqui a gente vai ter também, só que agora em 3 eixos a gente vai ter 6 graus de liberdade, né? No sistema 2D a gente tinha 3, no sistema 3D a gente tem 6. Tá esse exemplo aí de pórticos, por exemplo, 3D. Ah, professor, e grelha? Grelha não tem 6 graus de liberdade? Grelha não, né, pessoal? Lá, quando a gente viu em isostática, a grelha são somente cargas que estão atuando transversalmente ao plano, né? Então, por causa disso, a gente elimina aí 3 graus de liberdade, praticamente, né? Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre força, equilíbrio e como a estrutura, né, se deforma aí, os tipos de deslocamentos que a gente tem, é importante a gente sempre falar de quê, né, pessoal? Convenção, né? A convenção é o que mais pega. Nessa aula de hoje eu vou fazer algumas revisões de convenção com vocês, que muita gente confunde isso. Eu tenho uns macetes específicos que a gente vai usar nessa disciplina, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Mas basicamente a gente tem o quê, né, como convenção? Toda convenção de esforço na estrutura é relacionado com tração em fibra, sempre, tá bom? Se você tem forças que estão saindo da peça, você tem a força normal, ela está causando o quê? Tração. Então é um esforço positivo. Tudo bem? Tudo aquilo que causar tração vai ser um esforço positivo, tá bom? Tudo aquilo que causar compressão, por exemplo, esforço normal aqui, que as forças estão chegando na peça, causa compressão. Tudo bem? A convenção de cisalhamento, né? Da esquerda para a direita, positivo indo para cima, descendo pela direita. Se for o contrário, vindo da direita pela esquerda, positivo indo para cima, negativo indo para a esquerda. Não se preocupe, eu já tenho um desenho específico que vai retratar tudo isso ao mesmo tempo, para facilitar. Flexão, né? Quando você pega no centro da peça e os dois apontando para cima, os momentos ali, momento de flexão positivo, né? Se os dois vetores estão apontando para baixo, né? Flexão negativa. E a torção, né? São as duas setinhas, né? Lembrando que as duas setinhas aí, elas vão estar associadas com o seu dedão. Você aponta o dedão para as duas setinhas e você gira a mão em relação à rotação, né? Então, isso daqui é a regra da mão direita, né? Vai dizer se as duas setinhas estão saindo, né? Exatamente como esforço normal, é positivo, né? Esforço de, de torsor aqui. Já o torsor, quando ele é apontado para dentro, né, do corpo, é uma torção negativa. Tá bom? Então, para facilitar, né, pessoal, tem sempre esse desenho que eu sempre fiz, né, nas aulas de isostática. Tá aqui, ó, direitinho, bonitinho, né, para você utilizar isso. Isso é o desenho que eu vou fazer ao longo do semestre inteirinho, tá? Para ajudar sempre vocês. Então, todos esses esforços aqui, a posição dos eixos dele, todos vão dar positivo, né? Tá? Então, se você pega a sua viga, né? Passa a linha de corte aqui e olha para a esquerda, o que é que vai dar positivo, né? Cortante para cima, momento sentido horário, normal saindo à esquerda, torção, desculpa, saindo à esquerda. Nessa linha aí de corte, se você olha para a direita, né? O que é que vai ser positivo também? Momento sentido anti-horário, cortante indo para baixo, normal saindo, torsor saindo. Tudo bem? Todas essas direções de vetores causam tração nas fibras inferiores, né? Então, tudo isso aí é positivo. Se algum desses vetores estiver contrário a essa convenção aqui que eu desenhei, causa esforço negativo, todos, tá bom? Ah, professor, então se eu estou olhando para a esquerda, o cortante está para baixo, dá negativo. Tudo bem? Ah, e se eu estou olhando pela esquerda, o momento está no sentido horário, né, apontando para baixo, causa um momento negativo, tá bom? Então, tudo aquilo que for contrário a essa convenção aqui dá negativo. Então, isso aqui é a forma mais simples de você ter. Eu vou estar desenhando aí diversas vezes com vocês, tá bom? E eu tenho certeza que a gente não vai ter problema com esse semestre. Isso daqui se apena bastante lá em isostática, e aí eu vou fazer alguns exemplos com vocês com isso, tá bom? Gente, isso aqui é a convenção adotada em viga, né? Quando você tem convenção em pórtico, lembra, né? Você bota o olhinho por debaixo aqui, e tudo aquilo que você vê vão ser as fibras positivas, né? Então, aqui, relembrando, né? Você tem lá um pórtico nesse sentido. Você bota o olhinho aqui por dentro,
tudo aquilo que o olhinho vê, né? Vão estar as fibras ali positivas, né? Ué, tá aqui. Então, isso aqui tudo são fibras positivas. Caso você esteja numa viga, né? Lembrando, a fibra positiva geralmente fica na parte de baixo dela, né? Tudo bem? Então, se você tem uma flexão desse tipo aqui, você tem uma flexão positiva, né? Que está tracionando as fibras inferiores. Tá? Então, isso aqui vai ser uma flexão positiva. Se você tiver uma flexão acontecendo no sentido contrário, as fibras inferiores vão fazer o quê? Comprimir, né? Então, elas vão estar um pouquinho mais perto da outra, e aqui você vai ter um esforço de flexão negativa. Tá bom? É importante frisar, pessoal, que uma coisa importante aqui é que, por exemplo, quando você tem um pórtico desse tamanho, desse sentido, o Luiz Marta, que é o autor que a gente trabalha, se você botar o olhinho aqui por dentro, você tem um esforço aqui, ó, um momento que vai causar tração, que é o momento positivo, a fibra vai estar aqui. Só que o Marta, ele muda, tá? Geralmente os pilares da direita, ele bota a fibra do lado externo, tá? Então isso aqui tem que ter muita atenção, tá? O F2, por exemplo, ele trabalha com isso, tá? Então a fibra pelo Luiz Marta tá à direita, tá bom? Porque está relacionado com o eixo local da peça, tá? Então só tem que ter um pouquinho de atenção. Isso eu vou falando ao longo dessa disciplina com vocês, tá? Que às vezes você calculou o diagrama e, pô, não bateu com o F2, por causa que ele adota essa convenção aqui, tá bom? Aqui, ó. Tirado aí do livrinho dele, tá? Tá aí no capítulo 2 essa foto, tá bom, pessoal? Não se esqueçam de ler a literatura básica, vocês já me devem os primeiros 4 capítulos. Alguém tem alguma dúvida por enquanto, gente? Tranquilo? Aqui está algum exemplo de estruturas isostáticas e peristáticas e hipostáticas. A gente sempre vai conseguir quantificar isso com base nas reações de apoio, né? Nos tipos de apoio da estrutura. Então, uma das formas que a gente vai quantificar quão hiperestática a estrutura é por um coeficiente, né? Gzinho, ou um índice Gzinho, que a gente vai chamar ele de grau de hiperelasticidade. Ou Gzinho, né? Vou botar aqui entre parênteses. É o Gzinho. Esse Gzinho, pessoal, é que a gente viu lá em isostática, chamada estaticidade da estrutura. Não sei se você vai recordar comigo agora. Mas, basicamente, ele fala o seguinte, né? Estruturas isostáticas, a quantidade de reações tem que ser igual à quantidade de equações. Então, reações aqui. Apoio da esquerda, apoio de primeiro gênero, tem apenas uma reação. Apoio da direita, apoio de segundo gênero, 2 reações. 1 mais 2, 3. Tem 3 equações de equilíbrio, logo, ele é uma estrutura isostática. Aqui agora, né, vamos olhar o exemplo de baixo primeiro, né? Apoio da esquerda, apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. Apoio da direita, você vai ter aí um apoio de primeiro gênero. Então você vai ter uma reação mais uma reação, 2. Só tem 2 reações para 3 equações de equilíbrio. Estrutura hipostática. Tá, e aqui você vai ter basicamente uma estrutura hiperestática. O apoio da esquerda, apoio de segundo gênero. Apoio da direita, apoio de segundo gênero. Então você vai ter 2 reações mais 2 reações, 4. E você apenas tem 3 equações de equilíbrio. Então você vai ter uma estrutura hiperestática. E, professor, como é que a gente vai conseguir quantificar esse Gzinho, né? Tá. Esse grau de hiperelasticidade, a gente tem um macete. Vou mostrar para vocês um macete que é muito simples, tá? Se esse Gzinho for igual a 0, né, se você subtrai o número de reações pelo número de quantidade de equações de equilíbrio, você vai obter o G igual a 0. Tá? Então, o Gzinho ele é basicamente calculado o número de incógnitas do problema menos o número de equações. Tudo bem? Se esse valor for abaixo de 0, for negativo, é uma estrutura hipostática. Se for igual a 0, uma estrutura isostática. Se for acima de 0, você vai ter uma estrutura hiperestática. Então, vamos fazer o cálculo aqui para mostrar para vocês, juntinhos, né? Vou pegar o exemplo ali do slide para calcular esse G. Isso é uma coisa bem importante, né? O G ele vai ser o número de incógnitas menos o número de equações de equilíbrio. O número de incógnitas, pessoal, podem ser reações de apoio, podem ser esforços internos, ou podem ser também barras, viu? Quando a gente está falando de treliças.
Tudo bem? O número de equação de equilíbrio são as três equações de equilíbrio e quando você tiver rótulo, né? Beleza? Então, exemplo ali da viga isostática. Vamos fazer juntinhos esses aqui para vocês entenderem. Aqui, nessa situação, a gente vai ter uma reação aqui no apoio da esquerda, duas reações no apoio da direita. Então, o número de incógnitas, a gente vai ter 1 mais 2. E a gente vai ter três equações de equilíbrio. Então, 1 mais 2 vai dar 3, 3 menos 3 vai me dar 0. Se o G é igual a 0, você tem uma estrutura isostática. Simples, né? Então, o cálculo desse Gzinho ele é relativamente simples, né? Tá bom, professor, e quando a gente tiver uma estrutura hiperestática? Vamos pegar aqui outro exemplo. Você tem aqui um apoio de segundo gênero, vamos botar um apoio de terceiro gênero aqui agora. No apoio da esquerda, no apoio de segundo gênero, a gente vai ter duas reações de apoio. No apoio da direita, a gente vai ter três reações de apoio. Tudo bem? Então, o número de incógnitas aqui, né, o nosso G, ele vai ser 2 mais 3, menos, a gente tem três equações de equilíbrio, 3. Então, aqui a gente vai ter o G igual a 2. A estrutura ela vai ser chamada de duas vezes hiperestática. Professor, por que a gente precisa determinar esse G? Isso daqui vai ser o primeiro método, né? Primeiro parâmetro de entrada para a gente determinar nos métodos lá, pessoal. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Aí, vamos pegar agora uma estrutura hipostática, né? Vamos dizer que é uma estrutura assim. Aqui também, apoio da esquerda, um apoio, você vai ter 1 grau, uma reação de apoio. O apoio da direita, apenas uma reação de apoio, 2. Então, seu G vai ser 1 mais 1. E a gente tem três equações de equilíbrio, 3. Então, esse aqui vai me dar quanto? O G vai ser igual a menos 1. Então, aqui a estrutura ela é hiperestática. Aqui, como o G deu menor que zero, é uma estrutura isostática. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu mais ou menos como calcula esse Gzinho? É basicamente isso. Tá, professor, para que a gente aprende, então, o macete ali? Porque a gente vai estar trabalhando com sistemas maiores, né, pessoal? Então, exemplo aqui no slide, né? Quando a gente estiver trabalhando com pórticos ou grelhas, como ele vai funcionar? Esse G ele vai estar calculando o número de reações, né? Mais a quantidade de anéis, se existir. Professor, o que é um anel? Um anel é quando você tem um pórtico fechado. Exemplo, né? Isso aqui é um pórtico fechado, tá? Esse aqui, esse contorno aqui, pessoal, que a gente vai chamar ele de anel. A gente chegou a comentar lá em isostática. É um anel. Tudo bem? Então, a gente pega a quantidade de anéis e multiplica por 3. Por quê, professor? Por que a gente faz isso mesmo? Se a gente quebrar aqui uma barra, vai sair 3 reações, né? 3 esforços internos. O N, o M e o V, né? Então, para cada anel, você adiciona mais 3 incógnitas. Tudo bem? E aí você subtrai das equações de equilíbrio a quantidade de rótulas. Então, basicamente, essa é a equaçãozinha da rótula. Vamos fazer um teste aqui? Vamos. Como a gente calcula o G aqui nessa situação aqui desse pórtico? Vamos fazer juntos, né? Aqui a gente tem um apoio de terceiro gênero, a gente tem 3 reações. Aqui a gente vai ter um apoio de segundo gênero, a gente vai ter 2 reações. Então vamos continuar a quantificar as reações primeiro. 3 mais 2. E aí aqui, ó, a gente tem um anel. Então vou pegar mais uma vez um anel e multiplicar por 3. Essa aqui vai ser a quantidade de incógnitas, né? E eu vou subtrair de quantas reações de apoio? 3. Né? Então esse G vai ser 3 mais 2 vai me dar 5, mais 3, 8. 8 menos 3 vai me dar 5. Tá? Então esse aqui é um pórtico 5 vezes hiperestático. Vamos fazer outro exemplo agora com uma rótula para vocês verem. Vou pegar aqui e vou botar uma rótula aqui, ó. Vou botar uma rótula bem aqui. Aqui vou botar esse e esse. Pronto. Aqui é o nosso Gzinho, ó, como é que a gente vai calcular? Aqui a gente tem um apoio de terceiro gênero, 3 reações, apoio de terceiro gênero, 3 reações. Então, total, a gente tem 3 reações, mais 3 reações, mas aqui a gente não tem anel nenhum, então 0 vezes 3. E aí a gente vai ter mais 3 reações de apoio, menos, quer dizer, mais, desculpa, menos uma rótula, né? Tem uma rótula aqui. Então, mais um.
Tudo bem? Então aqui a gente vai ter T3 mais 3, 6, mais 0, 6. Então 6 menos, aqui é 0, é menos, tá, professor? Menos 4. Então a gente vai ter basicamente 2 vezes hiperestática aí na nossa estrutura. Vamos ver agora alguns exemplos nos slides? Vamos. Aqui, pessoal, exemplo A aqui do pórtico. A gente vai ter um apoio de segundo gênero à esquerda, um apoio de primeiro gênero à direita. A gente tem um total de reações 2 mais 1. A gente vai ter aqui apenas um único anel, né? Que aí, quando você tem um pórtico fechado, você tem um quadro fechado, então você vai ter 1 vezes 3. Então, 2 mais 1 mais 3 vai te dar 6, né? Aí, quanto a gente tem, né? Reações de apoio. A gente vai ter 3 reações de apoio e a gente tem uma rótulazinha aqui em cima, ó. Então, 3 mais 1. Tá? Se você faz essa equaçãozinha aí, você vai obter 2 vezes hiperestático. Tudo bem? Vamos fazer o outro juntos aqui, ó. Eu vou desenhar isso daqui no slide para vocês verem de novo. Acho que é um pouco mais fácil a gente desenhar, né? Deixa eu ver como é que ele é. E tem uma rótula ali embaixo. Aqui vai ter um anel, 2 e 2, tá? Beleza? Vamos fazer juntinhos esse daqui, pessoal, nosso G. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um anel, né? Se a gente tem um anel aqui, ó, fechadinho aqui, a gente vai ter 3 esforços internos aqui. Basta eu cortar uma barra, né, para observar isso. Corta uma barra, vai aparecer ela aí. Então tá, vamos lá. Vamos calcular. A gente tem 2 reações de apoio aqui e 2 reações de apoio aqui. Então, vamos lá, a gente vai ter 2 mais 2. E a gente vai ter, ó, quantos anéis a gente tem? Apenas um. Então, um anel vezes 3. Subtrai das equações de equilíbrio que nós temos. Nós temos 3 reações de apoio e a gente tem aqui, ó, uma rótula, né? Então, eu vou somar mais um. Beleza? Então, aqui a gente vai ter 2 mais 2, 4. Mais 1, 3, 7, né? Então, a gente vai ter 7 menos 4. Vai me dar 3, né? Então, 3 vezes hiperestática aí, que é a resposta aí do nosso slide, 3. Tá bom? Tem os outros pórticos aqui, que é a mesma coisa, basicamente. Então, quando você tem 2 rótulas a mais, você soma 2, né? E assim por diante. E o grau de hiperelasticidade para treliça, professor? Bom, treliça vai ser parecido também. Só que a diferença é o quê? Quando a gente está trabalhando com treliças, pessoal, que a gente viu lá na isostática, o que a gente observou? As incógnitas das treliças geralmente são as forças das barras, né? São as forças normais aí da barra. Por que mesmo? Porque a treliça ela só funciona por tração ou compressão, né, pessoal? Sempre. Né? Então, vamos supor aí que a gente tenha esse arranjo aqui. Né? Para cada treliça, né, a gente assume o quê? Que as barras elas só funcionam o quê? No esforço normal. Né? O esforço de cortante e momento, ele não existe, né? Na treliça aí idealizada que a gente tem. Não tem esses esforços, né? Então, toda vez que eu corto uma barrinha da minha treliça, o esforço que sai ali é só um esforço normal. Tanto é quando a gente está determinando, né, as forças ali nas barras, a gente utiliza o método dos nós, né? Ou o método de Ritter, para a gente pegar um nó e determinar aquela força lá, força de AB, por exemplo. Todo mundo lembra disso? Né? Então, a equaçãozinha da treliça vai ser um pouquinho mais fácil. Como é que ela é, né, o Gzinho? O Gzinho ele é calculado pelo quê, né? Você vai ter a quantidade do número de barras, então o número de barras que são as nossas incógnitas, e você vai subtrair, né, de 2 vezes a quantidade do número de nós. Ah, é verdade, né, professor? Cada nó, você vai ter o quê? Sempre 2 equações. Somatório de forças no x igual a 0 e somatório de forças no eixo y igual a 0. Isso aqui sempre vai te conferir o quê? 2 equações de equilíbrio, né? Então, em algumas revisõezinhas aí de isostática, né, pessoal? Tudo bem? Então, basicamente, esse macete aí, né? Então, o número Opa, esqueci de somar o número de reações, né? O número de barras mais reações, né? São as suas incógnitas, perdão. E aí você vai subtrair do número de nós, né? Então, o número de reações de apoio mais o número de barras, você vai subtrair aí do número de nós vezes 2. Beleza? Tem aqui um exemplo muito grande. Eu vou fazer com vocês um exemplo aqui do lado que é um pouquinho menor, que vai facilitar um pouquinho.
que tem muita barra aqui. Vamos botar um de 3 somente. E 2. Pronto. Aí onde é que estão os nossos nós aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vamos calcular o nosso Gzinho, né? Primeiro vamos calcular a quantidade de reações de apoio. No apoio da esquerda, a gente vai ter aí um apoio de segundo gênero. Então, 2. No apoio da direita, 1. Então, a gente vai ter aí total de reações, né? 2 mais 1. Agora, a gente vai contar a quantidade de barras. Me ajudem, né? Porque eu sempre erro. Eu sempre conto as do banzo inferior, depois as do banzo superior, depois montantes diagonais. Então, número de barras. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, mais 13. Menos. Aí, agora a gente subtrai da quantidade de nós vezes 2. Vamos continuar, contar o número de nós. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nós. Então, vai ser 8 vezes 2. Esse aí está dando um grau de periodicidade da minha estrutura. Aqui eu acho que vai dar uma estrutura isostática. Vamos lá. 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 3 vai me dar 16, né? Menos 2 vezes 8 vai ser 16. Então, isso aqui é uma estrutura isostática. Interessante, né? Beleza, professor. E vamos supor agora que a gente pegue basicamente a mesma estrutura. Olha que interessante, gente. Vou pegar a mesma estrutura com as mesmas condições de apoio. Mesma quantidade de barras e nós. Se eu pegar, pessoal, e botar uma barra extra aqui, ó. Se eu pegar uma barra extra aqui, ó, e botar aqui, a gente vai ter uma estrutura uma vez hiperestática. Então, olha que interessante. O meu G ele vai ser calculado da mesma forma. 2 mais 1, mas em vez de 13, eu vou botar uma barra a mais, ó. Menos 8 vezes 6. 8 vezes 2. Então, isso aqui vai me dar 17, menos 16. Então, se você adiciona uma barra a mais, olha que interessante, que ela transpassa ali, né? Você adiciona 1 grau hiperestático a mais. Interessante isso, né? Então, se eu adicionasse mais barras aqui, ó, eu aumentaria a hiperelasticidade da minha estrutura. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que você aumentaria a margem de segurança dela. Por isso que em determinadas estruturas, pessoal, principalmente de pontes, você vê esse tipo de configuração, que é o xamento que a gente chama. Né? Porque se um banzo falhar, você tem outro. Olha que interessante. Uma diagonal falhar, você tem outra. Então, isso vem aqui desse fundamento, né? Interessantíssimo, né? Isso aqui, a adição extra de barras, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Depende muito da implicação que vai causar a estrutura e do tipo de estrutura. Vamos supor que a gente queira trabalhando com uma estrutura hiper rígida, mais segura. Você aumentaria o grau de precisidade dela. Ah, eu quero trabalhar com uma estrutura um pouco mais flexível, né? Porque você vai estar sujeito a uma ponte, sei lá, no Rio de Janeiro em cima de um rio, né? Que vai estar sujeito a variações de água muito grandes, né? Calor, enfim. Vai ter muitos efeitos térmicos. Ah, vamos fazer uma estrutura isostática, então. Tá, então, isso tudo aí, a forma como você vai confeccionar esse modelo aqui, é você quem manda. Tá? Você como engenheiro, você que vai, ou engenheiro, né? Você que vai selecionar o tipo de estrutura que você vai querer fazer. Né? Quem faz o lançamento estrutural somos nós. Tá? E esse começo aqui dessa disciplina que vocês estão vendo comigo e que vai impactar o resto aí da carreira de vocês, vai ser majoritariamente importante essa aula. Por isso que na disciplina anterior eu falava, gente, essa disciplina aqui ela é divisor de águas, porque o entendimento aí do modelo, de como a estrutura vai se comportar, é o que vai diferir aí do engenheiro que vai seguir, né, a carreira, e do engenheiro que vai ser tranquilo, né, o cara que vai trabalhar menos com isso, que vai ter que sempre selecionar, pedir ajuda do calculista para resolver os problemas, né. Isso acontece demais, gente. Eu vejo muito de gente formada hoje, eu não tenho ideia do comportamento estrutural. O cara não sabe quanto pesa um pilar, uma viga, ou uma laje, né? Ou em que região a estrutura vai estar com o momento, né, de flexão e onde vai ter tração, né?
e compressão, ou como que a estrutura, se você tirar uma peça, o que vai acontecer com ela, né? Então, isso aqui tudo são perguntas e respostas que a gente vai adquirir ao longo dessa disciplina. Tá? Uma disciplina muito, muito, muito importante. Tá? Então, esse aqui é um conceito pequeno, né, para mostrar para vocês isso, né? Aqui tem alguns exemplos do slide, tá, pessoal? Vou fazer com vocês esse daqui da direita, ó. O de baixo, na verdade. A trilha estática aqui de baixo. Vamos contar, né? A gente tem aqui um apoio de segundo gênero, um apoio de primeiro gênero. 2 mais 1, 3. Vamos contar a quantidade de barras. Vou botar o bônus de baixo primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A gente tem 18 barras aí e 3 reações. Então, a gente tem 21 de graus de incógnitas. 21. Vamos ver quantos nós a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 nós. Então, 21 menos 10 vezes 2 vai me dar 20, né? Então, 21 menos 20 vai me dar 1. Essa treliça aí, ela é uma vez hiperestática. O Leonardo fez uma pergunta, né? Então, normalmente as estruturas hiperestáticas são boas, o único problema são as hipo? Não, Leonardo. As hiperestáticas, como eu falei no slide anterior, elas vão estar mais sujeitas a imperfeições, a variações de temperatura aqui dela. Aqui, ó. Elas vão estar sujeitas mais a erros de montagem, a recálculos, enfim. Essas são as estruturas mais rígidas, então a mudança no estado do ambiente dela pode afetar ela sim, tá? Mas elas são um pouco mais seguras, porque elas têm mais reações de apoio, né? Mais incógnitas aí, né? E já as estruturas isostáticas, elas são menos seguras nesse sentido, porque a perda de uma componente pode ocasionar o colapso da estrutura. Tá? Mas são estruturas aí que elas vão ser influenciadas muito menos com os fatores externos a ela, né? Ao ambiente, aos recálculos de apoio, às imperfeições, enfim. Tá bom? Então, isso aqui é bem importante a gente saber a diferença, tá? Do comportamento de uma para outra. Tudo bem? Show, show. Então vai ter, como eu falei, né? Vão ter vantagens e desvantagens, né? Basta aí o engenheiro estrutural determinar para qual situação a gente vai ter qual determinado modelo, tá? Obviamente, tá, pessoal, deixar muito claro que nessa disciplina a gente não vai responder todas as perguntas, tá? A gente vai sim entender o comportamento, etc. Mas aí, uma das coisas que vai impactar, por exemplo, a seleção do modelo estrutural vai estar relacionado com o tipo de material. Então, eu posso dimensionar essa treliça aqui, né? Essa estrutura aí para uma ponte, por exemplo, em aço ou em concreto armado? Né? O concreto vai ter essas vantagens, o aço vai ter aquelas vantagens. Vamos ver o custo, vamos ver performance, vamos ver conforto para o usuário. Com base nessas outras informações que a gente vai adicionar e adquirir nas outras disciplinas, é que vão fazer a sua formação ser mais qualificada, tá? Então aqui a gente vai entender o comportamento estrutural, como ele se deforma, como a gente calcula os máximos, os mínimos, e nas outras disciplinas a gente vai conseguir agregar, né, valor a essa daqui. Essa, pessoal, em conjunto com isostática, é a primeira matéria realmente de engenharia, né, de estruturas na veia que a gente vai pegar. Tudo bem? Então, daqui para diante, eu vou começar a fazer perguntas para vocês, né? E a gente vai começar a refletir para determinar, né? Qual que seria a melhor solução. Ou qual que seria a decisão mais sábia a ser tomada. Tá bom? A nossa área, pessoal, a gente trabalha muito com bom senso, né? E hoje o engenheiro de estruturas, ele tem que ter um bom senso e uma sabedoria muito alta. A gente não cometer problemas, né? E erros aí que podem custar aí uma vida, né? Ou um custo elevado. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo, pessoal? Esse aqui vai ser um exercício de sala, eu vou finalizar esse exercício de sala com vocês agora. E a gente vai relembrar alguns conceitos aí de aplicação, tá? Alguém quer esse quadro aqui, pessoal? Eu não sei se ele tá feio, deixa eu ver como é que ele tá. Nossa, eu fui descendo tudo, né? Ficou super feio. Eu vou fazer aqui do lado, não sei se vai ficar legal pra salvar depois. Pô, dei mole. Deixa eu pensar. Eu vou pensar em uma coisa depois. Tá gravado? Pois é, Gabriel, tá gravado. Eu vou apagar então. Vamos apagar logo. Vamos na fé. Tá. Eu vou fazer esse exercício de sala, pessoal, que é uma viga isostática aí bem simples, pra gente revisar aí, né? Pra gente revisar ali aqueles conceitinhos que a gente falou na aula de hoje.
Então, a gente vai ter aí uma viga biapoiada, tá? O primeiro apoio aqui, ele vai ser um apoio de primeiro gênero, quer dizer, segundo gênero da esquerda. Vou jogar aqui pro ladinho, pronto. Você vai ter aqui um apoio de segundo gênero. Não, pintar de novo, ficou muito feio. Um apoio de primeiro gênero. A gente vai ter uma carga uniformemente distribuída de 3 kN, tá? Por metro. Beleza. E aqui a gente vai ter um braço de alavanca, né? Um comprimento aí de peça de 4 metros. Tudo bem? Bom, pessoal, essa aqui é a primeira revisãozinha, né? No nosso exercício aqui proposto em sala de aula, ele pede o seguinte, ó. Determine para a viga abaixo as reações de apoio, as equações de momento e de esforço cortante, que a gente vai determinar, e trace os diagramas desses esforços. Então, basicamente, o que a gente aprendeu na parte de hidrostática inteirinha, né? No semestre passado. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai resolver o passo tintim por tintim, tá bom? Primeira coisa que a gente faz na nossa estrutura, gente, é dar nome aos bois, né? Vamos botar aqui o primeiro apoio A, apoio B. Tudo bem? Se tivesse uma outra carga pontual, onde estivesse a carga pontual, eu adicionaria um nó, tá bom? Aqui, onde está o apoio A e o apoio B, são nós, né? Da nossa estrutura, tudo bem? O apoio de segundo gênero no apoio A, a gente vai ter um apoio de segundo gênero. Então, a gente vai ter uma força vertical chamada VA e uma força horizontal chamada H de A. Tudo bem? Em VB, a gente vai ter apenas o nosso V de B. Tá? Professor, por que você escolheu a orientação H de A assim? Gente, eu sempre gosto de seguir a orientação dos apoios em relação ao meu eixo positivo, eixo global, tá bom? Eixo global aqui. O meu eixo X positivo indo para a direita, eixo Y positivo subindo. O que for contrário a eles vai ser negativo. Basicamente é assim que eu trabalho. Primeira parte do exercício, a gente fazia o quê? Determinar as reações de apoio. Tudo bem? As reações de apoio, pessoal, a gente sempre determina elas em relação ao eixo global, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente vai ter uma carga uniformemente distribuída de 3 kN por metro. Lembrando, pessoal, isso aqui é pergunta de prova de vocês, né? 10 kN são 1 tonelada força, que também equivale a 1.000 quilos, tá? Isso aqui vai estar a primeira questão da provinha de vocês. Anotem, tá? Tá gravado aí, para vocês não se enrolarem. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é determinar essas reações, né? Então, eu vou botar primeiras reações horizontais. Somatório de forças na horizontal igual a zero. O que a gente tem atuando, né? No horizontal apenas, né? Mais H de A, positivo em relação ao eixo aqui global, mais zero, né? Igual a zero. Então, meu H de A, ele vai ser igual a 0 kN. Professor, se eu não botar o quilonewton, né, na resolução dos trabalhos, o que vai acontecer? Você vai perder menos 10%, tá? Tá lá na ementa da disciplina. Tudo bem? Vamos para o próximo, né? Somatório e destacar a resposta com um retângulozinho, né? Se você não destacar a resposta, o que vai acontecer? Menos 10% também, tá bom? Onde que a gente viu isso, professor? Na ementa, primeira aula, ok? Próximo, somatório de forças em y igual a zero. O que a gente tem atuando no eixo y, né? Você tem o V de A e o V de B, né? As duas estão no sentido para cima, né? Em relação ao global, positivas. Então, você tem o V de A mais o V de B. E quem que a gente tem atuando? A força aqui distribuída, né? Q. Então, você vai ter menos, porque ela está no sentido contrário ao eixo global. 3 unidade, tá? Quilonewton por metro. Só que como isso aqui é uma força uniformemente distribuída, a gente consegue pegar o que? A reação dela, né? Ou a força aí resultante, que eu faço o quê? Eu multiplico a carga uniformemente distribuída pelo comprimento da peça. Né? Então, isso aqui eu tenho 3 kN por metro vezes 4 metros. Tudo bem? Então, 3 kN por metro vezes 4 metros. Eu boto a unidade porque eu nunca erro. Metro corta com metro, vai ser o meu resultado em quilonewton. Então, aqui a gente vai ter o quê? O V de A mais o V de B vai ser igual a menos 3 vezes 4, vai me dar 12, né? Menos 12 passa para o outro lado positivo. 12 kN. Unidade, né? E por último, né? Somatório de momentos na peça. Somatório de momentos, pessoal, como a gente está falando de reação de apoio, você pode pegar em qualquer ponto da peça. Lembrando que o momento também, ninguém fala isso, mas tem o eixo Z aqui, ó, saindo da tela. Ele é positivo, geralmente a gente adota no sentido horário, tudo bem?
Então, vou pegar um momento ali num ponto qualquer, ponto A. Vou botar o A positivo em relação ao eixo Z global, né? Algumas pessoas botam, tipo, somatório de momento em Z, né? Tipo, ponto e vírgula no ponto A. Tá, isso aqui tem que ser igual a 0. Quem que tá atuando aí de forças no nosso momento, né? No próprio M de A aqui, pessoal, a força, né, H de A e a força H de A e V de A não causam momento no ponto A, porque não temos braço de alavanca. Lembrando, né, que o momento ele vai ser força, né, vezes o braço de alavanca. Tudo bem? Quem vai causar momento, né, tendência de rotacionar ali no sentido positivo, né? Você tem a força de resultante ali, o Rzinho, né? Então ele vai ser quem? Ele vai ser a força 3 kN por metro vezes 4 metros, que é a nossa resultante, multiplicado pelo braço de alavanca. O braço de alavanca aqui, até resultante aqui, pessoal, que é aqui que eu estou desenhando em vermelho, é o nosso D1, ele vai ser metade do comprimento L, vai ser 4 dividido por 2. Tudo bem? Quem mais vai tender a rotacionar o ponto A ali, né? Você tem a força V de B aqui, atuando no sentido contrário à nossa convenção aqui. Então, menos o momento, a carga, né, V de B, que multiplica. Qual que é o braço de alavanca de V de B? O comprimento total, né? 4 metros. Isso aqui tem que ser igual a 0. Perceba que o V de B eu não botei, né, a unidade dele, porque as unidades, ó, vão se cortar. E vai sair em quilonewton metro. Quando dividir por metro, vai sair em quilonewton. Tudo bem? Então, eu tenho 2 que corta com 4 vai me dar 2. 3 vezes 4 vai me dar 12. 12 vezes 2 vai me dar 24. Então, vai ser 24 kN por metro. Menos 4 metros vezes V de B. Igual a 0. Então, perceba, né? O V de B vai ser, então, 24 kN metro dividido por 4 metros. Como eu falei, corta, corta, vai ser a unidade em quilonewton. Né? Então, 24 dividido por 4 dá o quê? 6? 6, 12, 18, 24. Dá 6. 6 kN. Identifico a resposta com o retângulo. Né, isso era óbvio, né, pessoal? Porque é uma estrutura simétrica. Né? Então, se é simétrica, o V de A era igual ao V de B, e então era metade desse, né? Mas vamos fazer tudo com calminha, né? Então, V de A mais 6. Professor, Oi. eu só preciso deixar a unidade nos seus trabalhos. Eu só preciso deixar a unidade na resposta, né? Não preciso fazer o cálculo colocando todas as unidades ou preciso também? Então, eu recomendo... Quem que tirou a dúvida? Não sei quem que foi. Foi... O Wellington. Oi, Wellington, tudo bem? O que acontece? Na minha disciplina de isostática, eu pedi para o pessoal fazer isso aqui que eu fiz agora, porque você não erra. Se você fizer o cálculo das equações com as unidades, você nunca erra. Tudo bem? Que aí a resposta, como eu mostrei para você, sempre vai se cortar. Obrigatoriamente precisa ter na sua resposta a unidade. Se você quiser só deixar com a unidade na resposta, pode, eu não vou te dar errado. Mas se você fizer dessa forma aqui que eu estou te explicando, é só a primeira aula que você está tendo comigo, né? Eu imagino que você ainda está, tipo, muitos alunos acontecem isso, né? A gente fica tipo, pô, mas será que isso é necessário, né? Você vai ver que a longo prazo, na sua profissão como engenheiro, isso aqui vai ser muito importante, tá bom? Não, beleza. É porque faz tempo também que eu tive aula de isostática, né, professor? Vou ter que relembrar tudo. Era só essa dúvida mesmo se você ia tirar ponto, então, mas beleza. A gente vai se adaptando. Obrigado. Beleza. Aí tenta praticar assim, se for conseguir, ótimo. Mas se você já botar como eu tô falando aqui, tipo, destacar a resposta e botar a unidade na resposta, você já confere 100%, tá bom? Beleza. Sem grilo mesmo, tá? Tá, valeu. Beleza? Só para lembrar aqui, tá, pessoal? Se tem muita gente que não tá lembrando, né? Você tem aqui o Q, né? O Q vezes o L. E aqui você vai ter o L dividido por 2, né? Para quem não lembrar aí de cada ponto. E aqui você vai ter a força, né? Vezes o comprimento L. Tá bom? E aqui também você vai ter Q, né? Q e aqui o L. Que tem muita gente que faz muito tempo, né? Que não vê isso. Igual a 0. Tá bom? Beleza, professor. Você já determinou aí as reações, né? E agora, o que que a gente faz? A gente chegou à segunda parte, né? Que é determinar as equações de momento. Como que a gente faz, né? Geralmente lá em isostática eu passei bastante para os meus alunos. Eu determino as equações de momento, gente, com base nas nossas... Primeiro no diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre,
ele vai ser o quê? Você vai pegar somente a barra simplificada, né? Tirar as condições de apoio dela e botar todas as forças nela, né? Então aqui a gente vai ter a nossa força uniformemente distribuída de 3, então que igual a 3 kN por metro. A gente vai ter a reação V de A ali, que são 12, quer dizer, perdão, 6 kN aqui, e aqui 6 kN, né? E o nosso HGA ali deu 0. E aqui eu vou só botar o nosso braço, o nosso comprimento aí de 4. Isso aqui que é o diagrama de corpo livre, né, pessoal? Como que a gente determina as equações de momento? Essa parte aqui bem importante. Muita gente pula isso daqui, né? Inclusive no trabalho de vocês, se você tipo, calcular tudo sem as equações, eu vou cortar aí 25%, tá? É importante que você saiba. Isso aqui vocês viram comigo na matéria de isostática e os alunos que não foram meus também viram também, tá bom? Equações de momento. Como que a gente faz essas equações de momento, pessoal? Você sempre vai fazer o corte, né? O corte ele vai estar relacionado com um corte imaginário na estrutura, e esse corte, as equações de momento, estão sempre relacionadas com o eixo local da peça. Tudo bem? Se você tem uma peça inclinada, você vai relacionar ela ao eixo local dela. Na maioria dos nossos problemas, a gente não vai trabalhar com peças inclinadas, tá bom, pessoal? Para não dificultar. Tá? E esse corte, pessoal, o macete que eu dou, ele vai estar sempre entre nós. Entre nós. Então, onde você tem nó, tem um nó aqui e um nó aqui. Eu preciso apenas de um único corte nessa barra. Ah, professor, e como eu defino o nó? Como eu falei para vocês, se você tem uma barra e você tem uma carga pontual, igualzinho no F2, toda vez que você tem uma carga pontual, você adiciona um nó. Tá? Então, onde você vai botar corte? Os cortes imaginários aí entre nós. Sempre. Dúvidas? Isso aqui ficou gravado, né? Isso aqui é bem, bem, bem importante. Então, você sempre vai cortar onde tem nós. Tem muita gente que não sabe onde cortar ou quando cortar, né? Você corta onde tiver nó. Tá, eu vou fazer o primeiro corte aqui, que só vai precisar de um nesse chamado S1. E aí você pode fazer o corte S1 e olhar a estrutura pelo lado direito, né? Ou você pode olhar a estrutura pelo lado esquerdo, tanto faz. Eu geralmente gosto de começar sempre olhando pelo lado esquerdo, que é mais rápido. Né? Então vou desenhar aqui a minha estrutura ó, pelo lado esquerdo, a representação do corte. Vou representar as cargas de novo, ó, 6 kN. E aqui a carga uniforme distribuída de 3. Né? Uma coisa importante que eu gosto de representar também nos meus cortes é a fibra inferior, né? Que está indicado como vermelho. Fizemos o corte, pessoal, a gente vai calcular os momentos no corte. Então, eu sempre bota um ponto aqui, ó. É nesse ponto que a gente vai determinar os momentos. Tudo bem? Então, quando eu corto a estrutura, sempre vão aparecer 3 esforços internos. O momento, né? M de X. Vai aparecer aqui o cortante. Deixa eu lembrar de qual lado ele tá. Acho que ele tá para cima. Deixa eu conferir nos slides. Pra gente não errar de novo. O cortante, ele vem olhando ali para cima, né? Deixar aqui, ó, claro, cortante para cima, tá bom? Cortante para cima, que é de X, e o normal entrando, né? N de X. Tudo bem? Então tá aí, o corte com toda a designação. Outra coisa importante, né? O seu X, pessoal, o comprimento X, ele sempre começa no começo da peça e ele vai até o seu ponto de corte. Esse X é o nosso braço de alavanca. Tudo bem? E agora, pessoal, eu vou botar o macete aqui do ladinho para vocês. Né? Por favor, revejam essa aula de hoje com calma, né? Para vocês verem. Qual que é o nosso macete? Sempre a gente faz, ó. Faço a viguinha deformada. Faço a linha de divisão, né? A gente está olhando pela esquerda, ó. A gente está pegando a estrutura olhando pela esquerda. Pela esquerda, momento positivo, sentido horário. Né? Cortante, olhando pela esquerda, para cima, positivo. Cortante, quer dizer, normal, saindo, positivo também. Ou seja, tudo aquilo causar tração, né, na fibra inferior. Tá aqui o que você precisa saber minimamente para determinar essas equações. Tudo bem? Primeira equação que eu trabalho, tem gente que gosta de fazer o cortante primeiro. Eu faço o momento, porque é mais fácil o derivado que integrar. Tudo bem? Então, a equação de momento é assim, o M de X, ele vai ser sempre força, né, vezes braço de alavanca. O que vai tender a rotacionar esse nó aqui, ó, que eu botei de pontilhado? Você vai ter a carga de 6 kN. Então, ó, para cima, né, sentido, ó, horário positivo. Então, vai ser mais 6 kN vezes o braço de alavanca, X. As equações de momento, ó, o Wellington até me perguntou. Eu não vou botar as unidades na equação de momento, não precisa, tá? Mas
enfim, o resultado final vai sair com a unidade certinho, beleza? E o que mais vai tender a causar rotação? Vou botar a força aqui, ó, de Q, né? A força Q vai empurrar para baixo e ela vai tender a rotacionar, ó, minha estrutura no sentido anti-horário, né? Essa carga aqui, ó, vai tentar girar aquele nosso ponto ali, destacado pela linha pontilhada, no sentido anti-horário. Então vai ser negativa. Então menos a carga de 3 kN vezes. Aí aqui a gente tem que ter cuidado. A gente tem aqui, ó, metade do braço de alavanca. Então vai ser primeiro 3 vezes o comprimento total, que vai designar a carga, 3 vezes x, vezes o braço de alavanca. X dividido por 2. Só isso. Alguém teve alguma dúvida como é que eu fiz essa equação de momento? Bem tranquilo, né? Aí então aqui o momento de x, ó, ele vai ser basicamente 6x menos 3 meios de x ao quadrado. Só isso. Pronto, né? Bem simples. Essa equação, pessoal, é uma equação de segundo grau. Então a gente vai ter uma parábola, né? Com coeficiente negativo, né? Então uma parábola com a concavidade voltada para o eixo negativo. Um pouquinho eu vou desenhar, que é a última parte do exercício, né? Isso daqui vai ser justificado. Aí o que você faz? Você chuta os primeiros pontos, né? Esse corte aqui, ele começa com L, né? Em 0 metro. E ele vai até o L atingir 4 metros, né? Então são os meus pontos iniciais. Então o X aqui, ele vai de 0 até X, e ele vai até 4 metros. Tudo bem? Esses aqui são os meus intervalos do meu corte. O corte é S1 aí. Tranquilo, né? Aí eu só aplico esses pontos. O M de 0, o momento no apoio, como é uma viga bem apoiada, ela é 0, né? 6 vezes 0 vai dar 0, né? Quilonewton metro. Bota a resposta. E o M agora é de 4 metros, né? Ele vai ser quanto, né? Se você substituir, né? 6 vezes 4, multiplica, né? Menos 3 meios de 4 ao quadrado, isso aqui também, obviamente, vai dar 0. Né? Isso aí é bem claro. Quem quiser jogar na calculadora, ó, deixa eu jogar aqui, porque é o momento no apoio, né? Então, esse ter 6 vezes 4, 24 menos 1,5 vezes 16, né? Vai dar 0 certinho. Tá, isso aqui a gente já sabia que ia dar. E o momento no meio do vão, né? Porque é onde vai ser o momento máximo. Momento em 2 metros, então vai ser quanto? Se você jogar ali, vai ser 6 vezes 2, menos 1,5 vezes 4, né? Então, isso daqui vai te dar 6 vezes 2, 12, né? 12 menos 1,5 vezes 4, vai me dar 6. Metade, né? Professor, como é que você sabe que o momento máximo ele acontece no meio do apoio? Quando a gente utiliza as relações ali do diagrama, né, de momento. Vamos fazer agora essa relação? Vamos. A gente sabe, né, pessoal, que é a relação básica aí do cortante, né? O cortante de x, a definição dele é que ele vai ser a derivada, né, da equação do momento de x. Então, se eu derivar a equação do momento de x, derivando isso daqui, vai te dar quanto? Né? Vai te dar 6 menos 3x, né? Equação do cortante. Então, seu cortante de x, ó, vai ser 6 menos 3x. Bem simplesinho, né? Isso aqui é uma equação de reta, né? Coeficiente angular decaindo, né? Então, ela vai ser decrescente. Eu aplico também nos pontos, né? Se você pegar o Q de 0, ele vai te dar a primeira reação, 6, certinho. Que isso aqui é igual a V de A. Se você pegar o Q de 4, né? Ele vai te dar exatamente menos 6, né? Que vai ser igual a V de B. Perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E como isso aqui é a derivada, como eu falei para vocês, como que eu sei que isso daqui vai ser o máximo, né? Se você quiser achar o comprimento do momento máximo, basicamente é o teste da primeira derivada que você aprendeu lá em cálculo. Você pega a derivada da função, nesse caso aqui é a derivada do momento, igual a 0. Ou seja, a mesma coisa que você pegar o cortante de x e igualar ele a 0. Se eu pegar o cortante de x, 6 menos 3x e igualar isso a 0, eu sei ali que meu x vai ser igual a 2, né, metros. Que é exatamente onde a gente conferiu ali, que é o x máximo, né, o momento máximo. Acontece no meio do vão. Então é bem simplesinho. Tá bom, pessoal? E agora os últimos 2 minutinhos eu vou desenhar aqui os nossos gráficos, né, que são... Esse exercício ele é bem simples, né, trivialzíssimo, né. Então é a última parte do exercício, né. Isso aqui eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a pontuação de cada um. E aqui é o item 3, né, são os diagramas, que é a última parte do exercício.
dos esforços, né, solicitantes internos. O primeiro diagrama, né, é o normal. Como não tem esforço normal aqui, o seu diagrama ele é basicamente zerado, né? O normal ele é zero. O diagrama do esforço normal, né, que é o diagrama do esforço normal, ele é em quilonewton também, que está tudo em quilonewton. Ele vai ser positivo em cima, negativo embaixo. O B, né, você vai ter o diagrama do esforço cortante. Então, você vai ter o cortante, que é o diagrama do esforço cortante. Ele também vai ser a mesma pontuação, né, em quilonewton também. Positivo em cima, negativo embaixo. Vamos lá, vamos botar o ponto. Ó. Em Q de 0, o seu cortante ele é 6. Então, o comprimento em 0 aqui ele é 6. Né? Positivo. E o Q de 4, o cortante vai ser menos 6. Então, baixa a linha, né? Menos 6. E aqui, como eu falei, é uma equação de reta ó, com coeficiente angular negativo, né? Então, é uma equação de reta ó, decrescente. Perfeito? Então, tá aí o seu diagrama de momento. É uma equaçãozinha, né, pessoal? Vocês já pegaram o cálculo 1, é tranquilo, né? Positivo aqui, negativo aqui. E onde o cortante zerar, né, pessoal? Aqui, ó, é onde você vai ter o L máximo, né? Então, esse aqui vai ser o L para o comprimento máximo, que nesse caso aqui deu o L sobre 2. Muito facinho, né, gente? Bem trivial, né? E por último, né, a equação do momento, né? Ponto C. Então, você vai ter aqui o diagrama do esforço do momento fletor. Então, vou botar aqui momento. Vai ter o diagrama do momento fletor. Passa uma reta também. O diagrama do momento fletor é o único que você tem que ter cuidado. Por quê, né? Porque diferente do esforço normal, o cortante e o torsor, que o positivo é em cima, no Brasil ele é o contrário. O positivo é embaixo. No Brasil, em vigas, né, a gente fala que a fibra inferior é a fibra positiva, né? Fibra inferior vai ser a fibra positiva. Tudo bem? E o que acontece? A fibra inferior é a positiva. Então, a gente vai olhar nas equações de momento lá. A gente viu que no momento em 0 e no momento quando L igual a 4, dá 0. Então, eles vão ficar em 0, 0 e 0. E o momento máximo vai acontecer com L sobre 2, que a gente viu que vai dar 6, né? Então, você passa na metade e joga 6 aqui, ó. Tá bom? Aqui vai dar 6 kN metro, né? Aqui a unidade, kN metro. Não preciso botar aqui no diagrama não, né? Se você já especifica qualquer unidade no diagrama. Tudo bem? E aí, pessoal, o que é interessante, né? Se você olhar aqui, é uma parábola, né? E ela é negativa, né? Com cavidade está voltado para o eixo negativo. Quando lá em cálculo que a gente está vendo, né? Geralmente o eixo positivo é embaixo e o negativo é em cima, né? Em cálculo a gente faz isso. Então, se a parábola, o coeficiente for positivo, ele está apontado para cima, né? Roxinho feliz. E quando o diagrama ele é negativo, o roxinho para baixo. Aqui a gente troca, né? O para baixo é para cá, né? Tá para cima. Então, o rostinho feliz vai estar para cima, tá? Só para você saber disso. Tá? Então, você passa uma linha pontilhada e o diagrama ele é uma parábola, né? Voltado com a cavidade para cima, né? Porque é negativo. Se isso aqui desse positivo, né, pessoal? Obviamente, a carga uniformemente distribuída estaria atuando de baixo para cima, né? Aí você teria um diagrama assim, ó. Na verdade, ele seria o contrário, ele seria tipo assim. Bom? Só para vocês saberem aí da diferença. Beleza? Deixa eu dar Ctrl Z ali, Ctrl Z. Beleza, pessoal? Então tá aí. E aqui tudo vai ser positivo, né? A fibra vai ser toda positiva. E o momento máximo, né? Ele vai atingir onde o cortante zerar. Então tá aí, pessoal. A gente finalizou a aula certinho, 11h20, né? Não saia da turma ainda, porque eu tenho a última orientação para passar para vocês. Eu vou salvar esse slide aqui e vou passar primeiro o dever de casa de vocês, que é o nosso primeiro trabalho. Né? Eu vou salvar isso daqui. Você viu a aula de hoje, vai ser já o suficiente para você fazer os próximos exercícios. Né? É bom que você revise, né, a aula aí de isostática. Mas tudo aí que eu passei na aula de hoje, você já vai ter condições de fazer sozinho. Para o primeiro trabalho de casa de vocês, pessoal, são 2, na verdade. Eu vou passar já exercícios. A gente fez a revisão aí dessa viguinha. O primeiro trabalho 1 vai ser esta viguinha, vocês vão ter que fazer, tudo bem? Onde tem nó, lembrando, você vai ter que fazer um corte, né? Então, um corte aqui na carga uniformemente distribuída e um corte aqui. Trabalho de casa 1 e trabalho de casa 2. Vou passar hoje mesmo para vocês fazerem, tá? E, professor, o que o senhor vai avaliar, né? É a mesma coisa que a gente fez na aula de hoje, tá, pessoal?
tá? Determine para a viga apoiada abaixo reações de apoio, equações de momento e trace os diagramas. Professor, não gosto de fazer equação de momento. Não vou fazer. Não tem problema, você vai perder 25% do seu exercício, tá? Professor, mas eu tenho que fazer mesmo as equações? Tem. Por que eu tenho que fazer? Porque a gente vai usar essas equações agora na segunda unidade. A gente vai utilizar todas as equações de momento, todas, para calcular a energia de deformação. Então, não tem para onde você correr, tá? Energia de deformação. Tiveram alunos no semestre passado falando, professor, eu preciso fazer isso? Precisa, a gente vai usar? Tá, então para a gente calcular a energia de deformação, a gente precisa intrinsecamente calcular essas equações. Onde mais a gente vai usar? No método das forças. Também você vai ter que usar. Tá, então essas equações aí é preponderante que você saiba fazer. Tudo bem? Então tá aí, 25%. Quem não fizer os gráficos também, né, é importante, você vai perder outros 25%. Quem não calcular as reações também perde os outros 25%, tá? Então, se você não fizer o que eu te falo, né, pessoal, com os descontos aí, você vai perder tipo, praticamente 100%. Então, só faça o que eu falo. Você vai deixar de gastar energia e deixar de ter dor de cabeça. Faz sentido? Tá bom? Aqui, se você quiser indicar, né, tá aqui a equação V de x, né, e aqui a equação Q de x, né. Perdão, é o contrário. Aqui a equação Q de x e aqui a equação M de x, né. Onde mais a gente utiliza essas equações, pessoal? Na equação da linha elástica, quando a gente for determinar a deformação aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Quem tiver dúvida, tá, gente, você pode me mandar e-mail, tá? Tem já alguns vídeos meus em plataforma de YouTube mostrando como fazer cálculo aí de vigas, tá? Manuais. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. E tem vários canais no YouTube muito bons, né, de análise, enfim. Vai lá no YouTube, tá, gente? Tem alguns vídeos lá meus. Vou mostrar aqui. Eu posto lá algumas coisas de isostática, enfim. Se o computador deixar, né, permitir, ele vai... Ué, que isso? Aqui. Tá, então só me procura lá no canal. Como eu falei, né, tem outros canais tão bons de isostáticos quanto o meu, tá, gente? Eu boto lá o meu porque é basicamente o que eu vou cobrar de vocês, tá? Tem lá vídeo de como fazer o método, né, do diagrama de momento, cortante, enfim. Tem uns vídeos bem legais. Você clica e vê o vídeo, né? Tem vídeo meu explicando sobre o F2, caso você queira conferir. O F2 eu vou falar dele na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, se você tiver curiosidade, eu tô postando aí no chat para você se guiar caso você queira, né? Se você tem alguma dúvida muito grande em fazer essas equações de momento. Eu vou lá tintim por tintim, devagarinho e resolvo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Na aula que vem eu vou passar uma revisãozinha de F2 para vocês, que vai ser na aula de amanhã, sexta-feira. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilos? Assustados? Nervosos, né? Não lembro de isostático, né, professor? Tranquilo, né? Beleza. Assustados, Gabriel. Preocupa não, gente. Esse primeiro parte aí, tá? É uma parte que a gente vai quebrar um pouquinho a inércia, né? Que a gente come de férias um pouquinho. Mas não vai sair mais do que isso, não. Viga apoiada, não. A gente não vai entrar em arco, em cabo, a gente não vai entrar em estrutura 3D como a gente entrou lá em isostática, não. Prometo, prometo. Vai ser no máximo viguinha e pórticozinho bem tranquilo para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou interromper a gravação agora. E vou postar